Olá, amados! Como vão vocês? Hoje nós vamos falar sobre uma receita maravilhosa para uma vida plena, abundante, vitoriosa. Você quer ser mais do que vencedor em todas as áreas? Você quer que a palavra de Deus ela se cumpra na sua vida? Você quer realmente prosperar e ser feliz? Então, vem comigo! Você está no canal Sementes de Vida, o canal que abençoa a sua vida e sua família em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu sou a missionária Meine Avelino, a serviço do Rei Jesus. Oh, meus amados, é fato que todos nós pecamos. A palavra do Senhor vem dizendo em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Deus perfeito, todo-poderoso, maravilhoso, mas também, devido ao pecado, nós adquirimos a natureza pecaminosa. Então o homem, ele tem em si essa briga interior entre o bem e o mal. O apóstolo Paulo já falava sobre isso e nós vemos muitos e muitos escritos na palavra do Senhor acerca deste assunto. Mas o fato é que nós pecamos por sermos falhos através de pensamentos, palavras, atitudes. E neste vídeo eu quero enfatizar aqui uma receita eficaz se quisermos ter uma vida vitoriosa em todas as áreas. Aí será preciso adicionarmos, inserirmos, vivenciarmos 3 ingredientes principais que eu vou citar daqui a pouco, ou seja, 3 pontos básicos necessários para uma vida plena e abundante por meio de Cristo Jesus. E isso é sim possível. Mesmo em meio às nossas falhas, nós podemos sim ter da parte de Deus êxito e sermos bem-aventurados. Nós vamos ver como. Um dos pontos principais é reprogramar a mente, ou seja, termos a mente de Cristo. Mas como isso é possível? Isso é possível com o foco na palavra de Deus. E por que isso é importante? Porque se nós temos a instrução do Senhor, a orientação de Deus, Ele vai guiar os nossos passos e nós vamos andar seguros, nós vamos andar em conformidade à sua vontade, que é expressa na sua palavra. E aí nós vamos poder ter o conhecimento de como agradar aquele que nos chamou para o reino do Filho do seu amor. E aí sim nós podemos ter uma vida plena com Deus, quando nós nos dispomos a sermos instruídos por Ele. E eu vou ressaltar aqui alguns trechos do apóstolo Paulo, escritos aos romanos, aos colossenses, aos coríntios e filipenses também, dentre tantos outros textos bíblicos, e que se aplicam perfeitamente à nossa realidade para um propósito de uma vida ética e valorosa para com Deus e o próximo. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesta carta do apóstolo Paulo, escrita aos romanos, ele adverte, ele instrui-os a não se amoldarem ao sistema deste mundo. Nós também hoje precisamos entender que não podemos ter a forma do mundo, porque a maneira com que o mundo age, a maneira com que o mundo pensa, os valores mundanos, eles são inimizade contra Deus. A amizade do mundo é inimiga de Deus, justamente porque não contempla os valores éticos, morais, cristãos, que a palavra do Senhor defende e que nós também devemos procurar honrar. E quando nós temos essa mente renovada, então nós vamos poder usufruir, vamos poder experimentar da vontade de Deus. E essa vontade de Deus para mim, para a sua vida, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Mas nós só vamos alcançá-la se tivermos a nossa mente renovada, se formos transformados pelo poder da palavra e da ação do Espírito Santo em nós. Olhe só a instrução do apóstolo Paulo aos Colossenses no capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinai e aconselhai uns aos outros com toda sabedoria e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Aqui a ênfase é sobre a palavra de Deus estar habitando em nosso coração de forma rica, de forma plena, ou seja, nos enchermos da palavra e do Espírito Santo.
Santo. Assim nós poderemos aprender, ensinar, aconselhar uns aos outros com toda a sabedoria e adorarmos ao Senhor. 1 Coríntios 2, 15 e 16 nos diz que aquele que é espiritual, ele pode discernir as coisas e ele mesmo por ninguém é compreendido. Portanto, quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. O que o apóstolo Paulo quis dizer aqui? É que nós somos espirituais e por isso podemos discernir todas as coisas. E por causa disso, muitas vezes somos incompreendidos. Quantos de nós já não sofreu perseguição, já não foi mal compreendido por sermos cristãos, por defendermos valores que muitas vezes chamam de radicais, porque fazemos ou deixamos de fazer alguma coisa, justamente com foco na palavra do Senhor para agradar a Deus. Mas o Espírito Santo, ele quer que nós tenhamos essa mente de Cristo. Então ninguém pode instruir o Senhor, mas o Senhor é que nos instrui. E quando nós somos instruídos por ele, então nós podemos dizer que temos a mente de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer aqui. A importância de conhecermos a palavra e vivermos pela palavra de Deus. Para fecharmos esse tópico aqui de reprogramar a mente, de ter a mente de Cristo, eu quero trazer para você Filipenses 4, 8 e 9, onde o apóstolo Paulo diz: concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Olha aí o pensamento. Tudo que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. A recompensa é que Deus está conosco. A recompensa para quem tem a mente de Cristo, para quem procura viver segundo a palavra do Senhor, é paz. Glória a Deus por isso. Mas o Deus de paz, que é Jesus, o príncipe da paz, ele nos dá a paz, mas também nos dá mais e mais. E isso nós vamos meditar nesses outros tópicos que vamos falar a seguir. Outro ponto fundamental para uma vida abençoada é o cuidado com a língua. Sim, eu não sei se você sabe, nossas palavras, elas têm poder para gerar morte ou gerar vida. E Jesus, ele quer nos dar vida e vida com abundância. Foi para isso que ele veio, foi para isso que ele se manifestou em carne. E nós precisamos ter muito cuidado no nosso falar. Nós vamos comprovar tudo isso em alguns trechos aqui da palavra de Deus. Semelhantemente, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro e não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos os nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Olhe só que coisa tremenda o apóstolo Tiago nos fala a respeito das palavras, de como nós usamos a língua. E isso aqui foi uma verdade para aquele tempo, como é também para nós hoje. Isso é algo que nós precisamos entender como uma advertência espiritual muito grande para que nós venhamos a sermos bem-sucedidos, tomando cuidado, porque as palavras, elas podem colocar em chamas o curso da nossa existência e trazer consequências, dependendo se são sementes boas ou más que estamos plantando no mundo espiritual, tanto para a nossa própria vida, como também para a vida de outras pessoas. Então não adianta nós adorarmos a Deus, bendizermos a Deus, mas estarmos muitas vezes falando de forma inadequada, de forma arrogante, de forma insolente, falando às vezes palavrões, palavras de baixo calão, amaldiçoando outras pessoas, colocando para fora toda raiva e ira, trazendo contenda, confusão. Isso não é de Deus, porque Deus é Deus de paz e não é Deus de confusão. E Deus também abomina a mentira. Então nós temos que tomar muito cuidado, nós não podemos ser insensatos, contenciosos, caluniadores, mentirosos, e nós vamos ver isso aqui na palavra, respaldado aqui na palavra. As palavras do insensato provocam contendas e sua língua clama por açoites. A boca do insensato
fato é sua própria desgraça, e seus lábios uma verdadeira cilada. Olha aí, uma armadilha para a sua alma. As palavras do caluniador são como finas iguarias, descem até o íntimo do ser humano. Ninguém gosta de ser caluniado, então também temos que tomar cuidado para nós não estarmos do outro lado, para nós também não caluniarmos. O Senhor tem ódio mortal da boca mentirosa, mas se comprais imensamente com os que falam a verdade. Afasta para longe da tua boca as palavras perversas, ou seja, as palavras más, as palavras que ferem, porque, amados, geralmente quem está ferido fere. E não permitas que teus lábios pronunciem qualquer mentira. Deus, ele abomina a mentira, porque o diabo, ele é mentiroso, e ele foi e é mentiroso desde o início. Então nós não podemos ter nenhuma semelhança com as obras do maligno. Do fruto da boca o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. Olha aí que coisa tremenda. Tem gente que está doente, tem enfermidade na alma e também no físico, viu? Por causa de palavras. Palavras que ela mesma pronunciou, por palavras que contaminaram seu coração, desejando muitas vezes mal a outras pessoas. Isso é sério. Eu não estou dizendo que toda doença provém disso, mas eu estou dizendo que existem sim doenças psicossomáticas, existem sim doenças que têm tudo a ver com isso que eu estou falando aqui. Porque é a palavra de Deus que nos adverte. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras, tanto para o bem quanto para o mal. A língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Então, eu e você queremos ser recompensados pelo Senhor de forma boa, nós precisamos ter cuidado com as nossas palavras, porque elas têm poder sobre a vida e sobre a morte. E nós vamos receber a recompensa do fruto da nossa boca. Isso é tão sério que lá em Apocalipse, capítulo 21, no versículo 8, vem uma lista daqueles que não herdarão o reino dos céus. E olhe só, os mentirosos estão inclusos nessa lista nefasta. Apocalipse 21, 8. Porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. O que é a segunda morte? É a morte espiritual, porque a primeira morte é considerada a morte física, e a segunda morte ele está se referindo à morte espiritual, daqueles que não vão ter a eternidade com Deus, porque a eternidade, ela existe, mas você tem uma escolha que enquanto vida, enquanto há vida, a esperança, enquanto você está aqui nesta terra com vida, você tem uma escolha entre o bem e o mal, entre Deus e as coisas do maligno, porque nós sabemos discernir o que é certo e o que é errado, sim. Para isso Deus nos deu consciência e precisamos ter maturidade e discernimento pela palavra de Deus. Então, a eternidade, ela vai existir, mas ela pode ser uma eternidade com Deus ou sem Deus. E isso nós precisamos fazer a escolha ainda em vida. Por isso que o Senhor diz: ponho diante de ti a morte e a vida, escolhe, pois, a vida. E a vida é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus tem vida e vida com abundância para cada um de nós. Porque ele mesmo disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então não é só a vida terrena aqui, mas é uma vida de eternidade, de paz, de alegria, de gozo inefável com o Senhor. Isso está prometido e irá se cumprir para aqueles que são filhos de Deus, aqueles que se chamam pelo seu nome, aqueles que procuram obedecer a sua palavra. E Deus me traz aqui para lhe dizer isso, justamente porque Ele quer que você tenha uma eternidade com Ele e quer que também você seja instrumento desta vida, dessa paz que excede a todo entendimento para todas quantas forem as pessoas que estiverem no seu caminho. Nós precisamos ser bênção. O Senhor falou para Abraão em Gênesis 12:2, né? Sê tu uma bênção. É disso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos bênção, Deus quer que nós sejamos abençoados, e nós podemos fazer tudo isso em observação diligente à palavra de Deus, colocando em prática as verdades desta palavra que nos instrui. Provérbios 12:14. Do fruto da sua boca o ser humano conquista o que é bom para si, e o trabalho de suas mãos será recompensado. Olha que coisa linda isso, né? E séria. Do fruto da sua boca o ser humano conquista o que é bom. Então você pode conquistar o que é bom, e o trabalho das suas mãos vai ser recompensado. Mas para isso você precisa tomar cuidado e observar o que a palavra do Senhor lhe ensina a fazer. Haverá sim uma recompensa boa se você falar diligentemente, se você tomar cuidado com as palavras que saem da sua boca. Por isso,
isso, o apóstolo Paulo continua falando aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 6. A vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal, a fim de saberdes como deveis responder a cada pessoa. Não saia da vossa boca, Efésios 4, 29, nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. Glória a Deus. E vamos agora falar do último ponto fundamental para uma vida bem-aventurada, mais do que vencedora em Cristo, que é o último que vamos abordar aqui, mas o não menos importante. Todos são igualmente importantes. E eu não sei se você está prestando atenção, no início eu disse que nós somos falhos e pecamos por pensamento, por palavras, por obras. E exatamente isso que eu estou trazendo aqui. Por pensamentos, por precisarmos ter uma mente reprogramada em Cristo pela palavra. Em palavras, pecamos porque não muitas vezes tomamos cuidado com o nosso falar, que é tão importante. E agora, nesse terceiro ponto, nós vamos falar sobre justamente agir, ou seja, as ações. Às vezes pecamos por ações, então nós precisamos tomar cuidado com nossas atitudes e aí devemos agir em obediência e temor ao Senhor. Citando aqui as palavras do próprio Cristo, relatadas no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 8, versículo 51, temos: em verdade vos asseguro, se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte. Jesus aqui está se referindo à morte eterna, ou seja, quem obedece à palavra do Senhor não entrará em condenação eterna. Ainda, no Evangelho de João, capítulo 14, respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Ou seja, o Senhor nos assegura que ele habitará em nós. O Pai nos amará também. Olha que revelação tremenda. Versículo 24 diz, parte A: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Isso é muito forte. E aí você vê que muitas pessoas dizem: eu amo a Deus, eu temo a Deus, eu sirvo a Deus, mas não cumprem, não guardam as palavras da profecia do Senhor. E isso é muito sério, porque Provérbios 19b nos diz algo maravilhoso: quem ama sinceramente a Deus viverá em paz e segurança. Mas o contrário também é verdade, que quem não ama a Deus, somente diz que ama, mas não pratica a sua verdade, não vai ter paz nem segurança. Provérbios 22:4: a recompensa ao temor do Senhor e ao comportamento humilde são riqueza, honra e a vida. Então há recompensa para aqueles que temem ao Senhor. Há recompensa para aqueles que têm um comportamento que agradam ao Senhor. Provérbios 8:13: o temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo orgulho, arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Então isso é que significa o temor ao Senhor. Também o temor ao Senhor é definido em Provérbios 9:10, vem dizendo que o temor do Senhor é a chave da sabedoria. E o apóstolo Paulo, falando aos Gálatas, ele diz assim, versículo 7: corrieis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Versículo 13: caros irmãos, fostes chamados para a liberdade, todavia não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne, antes sede servos uns dos outros mediante o amor. A palavra do Senhor vem dizendo que sem a santificação e a paz com todos, ninguém verá o Senhor. Então veja que nós precisamos ter paz uns com os outros, principalmente paz com Deus, estarmos reconciliados com Deus por meio do sacrifício de Jesus na cruz, aceitando e reconhecendo esse sacrifício que Jesus fez para nos perdoar os pecados, nos redimir de toda a ira de Deus. E aí precisamos nos reconciliar através de Cristo ao Senhor, ter paz com Deus, paz vertical, paz horizontal, paz com os irmãos, com os outros, e não dar lugar à carne. Portanto, melhor é a sabedoria do que as mais finas joias, e de tudo o que se possa ambicionar, absolutamente nada se compara a ela. Então, o temor do Senhor é a chave da sabedoria. E você sabe quem é a sabedoria? A sabedoria que eu falo aqui não é a inteligência humana produzida pelo intelecto, pelo estudo, não. A sabedoria aqui é a sabedoria do alto, é a sabedoria divina, é a sabedoria que Deus quer que nós tenhamos para que sejamos sábios em toda a nossa maneira de viver. E o Senhor fala em Provérbios 8,
12, nós temos aqui um relato, Provérbios foi escrito por rei Salomão, e ele falando sobre a sabedoria, ele diz assim: eu sou a sabedoria, mas esse eu não era Salomão. Essa sabedoria está com S maiúsculo. Essa sabedoria se refere ao próprio Jesus. Jesus é a sabedoria personificada. Em mim habita todo o conhecimento, o discernimento e o ensino. Então, amados, feliz a pessoa que vive sempre no temor do Senhor, mas o indiferente, o que se revolta contra o Senhor, cairão em desgraça. Provérbios 28:14 nos diz isso. Mas glória a Deus, que nós que estamos perseverando na sã doutrina, nós não somos indiferentes à palavra do Senhor, não. E nós não nos revoltamos contra o Senhor. Por isso nós não vamos cair em desgraça. Antes nós seremos agraciados e somos agraciados por Deus. E ser agraciado significa receber um favor imerecido, que nós não merecemos, mas tudo é pela misericórdia de Deus em nossas vidas. Pois é, meus amados, estas 3 abordagens principais que eu citei aqui neste vídeo, vocês podem ter plena convicção que são fundamentais, essenciais, indispensáveis, inegociáveis para que haja uma vida plena com Deus. Para quem quer ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, precisa colocar isso em prática como um estilo de vida e é perseverando todos os dias. Então, é possível isso? Sim, é possível, porque nós temos a ajuda do Espírito Santo. Nós não temos condições de fazer isso por nós mesmos, mas o fruto do Espírito sendo gerado em nós, o poder de Deus, a intercessão de Cristo Jesus também, o auxílio dos céus ao nosso favor, porque quando damos um passo para o Senhor, Ele vem em nossa direção. E aí é maravilhoso experimentarmos e usufruirmos das maravilhas do Senhor em nossas vidas, mesmo em meio a tempos de aflição, mesmo que saibamos que no mundo teremos aflição, mas nós podemos sim ter bom ânimo e vencer, e nós podemos sim ter a alegria do Espírito Santo dentro de nós, e podemos sim obter a paz, experimentar essa paz que excede a todo entendimento. Isso não é utopia, isso é verdade da palavra de Deus, mas só alcança e experimenta essa verdade quem se dispõe a buscá-la. Então, vamos colocar em prática, e o Senhor é conosco em nome de Jesus. Lembrando, amados, que a verdade que devemos buscar é Jesus, e Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então a vida é Jesus, a sabedoria é Jesus, a paz que excede a todo entendimento é Jesus, Ele é o príncipe da paz. Então nós precisamos buscar a Jesus. Não tem como sermos bem-aventurados, edificados, transformados, renovados, abençoados, bem-aventurados, termos vida eterna, não tem como se não tivermos Jesus, porque Ele é o caminho que leva a Deus. Ele mesmo disse isso. E não há outro pelo qual devamos ser salvos. Então, eu falei tudo isso que é preciso ser feito. Reprogramar a mente, cuidar da língua, obedecer ao Senhor, ter temor a Ele. E isso tudo só vai poder ser concretizado nas nossas vidas. Só vai ser eficaz, ter efeito em nossas vidas, se nós estivermos sob a submissão à graça do Espírito Santo. Então, entregue a sua vida a Jesus. Se você já era de Cristo e está afastado, volte para os caminhos do Senhor. Jesus te chama, Ele te ama, Ele te perdoa, Ele quer renovar, restaurar a sua vida. Ele quer aperfeiçoar a nossa vida, que já estamos no caminho com Ele, na caminhada com Ele. Jesus é maravilhoso. Aproveite essa oportunidade, se reconcilie com Jesus. E nós vamos orar aqui por você, pela sua família. Vamos fazer essa oração por cada um de vocês que estão ouvindo agora essa palavra. Paizinho santo, amado, maravilhoso, ó Senhor, nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade que temos e liberdade que temos de ouvir a tua voz, de aprender contigo, pelas santas escrituras, através do teu Espírito Santo, que foi quem inspirou esta palavra, Senhor. Ó Pai, muito obrigada, porque os teus preceitos são vida para nós, são delícias perpetuamente. O salmista Davi, no Salmo 119, no versículo 14, ele diz: tuas ordenanças fazem minhas delícias, são minhas conselheiras, porque, Senhor, tu és aquele que nos aconselha para o bem, tu és conselheiro por excelência. Senhor, e nós não queremos nos afastar das tuas ordenanças, nós queremos que tu nos ensine, nós queremos colocar em prática a tua verdade, Pai. Nos ajuda para que o nosso entendimento seja iluminado pela luz do teu evangelho e que essa luz, ela resplandeça. Ó Pai, em nome de Jesus, há muitas pessoas que estão cegas espiritualmente falando. Tira essa cegueira espiritual, Senhor. Desvenda
acenda os olhos delas para que elas enxerguem as maravilhas da tua lei, Senhor, e faz com que perseverem e sejam edificados na rocha que é tu mesmo. Pai, aqueles que porventura se desviaram dos teus caminhos, Senhor, independente de qual motivo tenha sido, ó Senhor, tu chamas de volta, tu queres abençoar, tu queres, Senhor, Deus, acolher com teu amor. Ah, Jesus, teu amor é profundo, teu amor é imensurável, teu amor, Senhor, é indescritível, não há palavras. Deus, devido à largura, à profundidade, à altura desse amor ser tão imensurável, Pai, nós só podemos senti-lo e agradecer a Ti. Oh, Jesus, mas muitos estão andando, Senhor, caminhando para o abismo, caminhando, Senhor, sem ermo, sem rumo, Senhor. Mas essa estrada sem Cristo leva à morte eterna, Senhor, e não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer abençoar cada um com vida e vida com abundância. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio, Pai. Ó, Pai, então ajuda-nos, Senhor, a testemunhar da Tua palavra e a estarmos firmados nela, porque os Teus testemunhos são admiráveis, Senhor, e a minha alma obedece com alegria, Senhor. Obrigada, Jesus, obrigada pelo Teu Espírito Santo. Abençoa cada vida que está aqui ouvindo esta palavra, Senhor. Ó Deus, Tu és o Deus de perto e Deus de longe. Chega na vida do meu irmão, da minha irmã, daquele que ainda não Te conhece, mas que deseja ter um encontro contigo. Essa pessoa possa dizer: eu quero a Cristo, perdoa os meus pecados, Senhor. Eu quero andar contigo, e ela possa verdadeiramente cultuar a Ti, ir para a Tua casa, ouvir a Tua voz, aprender no Seu santo templo, Senhor. Ah, Pai, em nome de Jesus, chega, Senhor, trazendo solução, trazendo refrigério, Senhor, para cada um dos meus irmãos, cada um que está aqui ouvindo esta palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer, Senhor, pelo poder da palavra, que é transformadora em nossas vidas, quando resolvemos, decidimos, escolhemos andar com Cristo. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus, para a Tua honra e glória, dizemos amém. Então, meu amado e minha amada, hoje mesmo, tome para si esta receita de vida e persevere na prática da verdade da palavra. Você será bem-aventurado em tudo. Aproveite para compartilhar este vídeo com mais pessoas que precisam dessa instrução. Todos nós necessitamos aprender mais de Cristo e sermos abençoados, edificados nele. Você é esse semeador com o qual Jesus conta para semear a sua poderosa palavra. Em nome de Jesus, fica com Deus. Deus abençoe sua casa, sua família, e até o próximo vídeo. Fui!